Você olha aquela lista imensa de verbos irregulares no passado simples e pensa, eu nunca vou conseguir decorar tudo isso. Mas calma que você não precisa mesmo decorar. Nesse vídeo eu vou te ensinar algumas estratégias para que você consiga aprender de verdade esses verbos e ainda vou falar tudo sobre o Simple Past. Então vem comigo! Hi there! I'm Luana Bergamasco, your English teacher. E o Simple Past, também conhecido como Past Simple, é usado quando a gente quiser expressar uma coisa que aconteceu no passado. Por exemplo, I traveled with my family last month. Eu viajei com minha família no mês passado. Eu viajei, já fui, já voltei, a ação terminou. É um passado que acabou, ficou lá no passado. Então a gente usa esse tempo verbal, Simple Past. Como ele expressa algo que já acabou, algumas expressões temporais de passado podem ser usadas nessas frases. Por exemplo, last year, yesterday, the day before yesterday, ago, entre outras. Qualquer expressão temporal que vai falar sobre o passado pode acompanhar essas frases. Quando falamos sobre Simple Past, é importante sabermos que há duas categorias de verbos no passado. A dos verbos regulares e a dos verbos irregulares. Quando a gente estiver trabalhando com verbos regulares, o que a gente vai fazer é simplesmente colocar ed no final do verbo. Pronto! Só isso nas frases afirmativas e o verbo já vai estar no passado. Então, por exemplo, se eu disser I decide, eu estou dizendo eu decido. Agora, se eu quiser falar eu decidi, é só acrescentar o ed. No caso do decide, ele já termina em e. Então, se o verbo já terminar em e, você não vai pôr um outro e, só acrescentar o d mesmo e fica assim, I decided. Não importa qual pronome você estiver usando. Se você quiser falar ele decidiu, he decided. Ela decidiu, she decided. Independente de qual seja o pronome, é só acrescentar ed ao verbo. Quando os verbos terminarem em y, a gente precisa ter uma atenção especial. A gente vai olhar qual letra que vem antes do y. Assim, ó. Por exemplo, o verbo play, to play. Antes do y tem uma vogal, certo? A letra A. Se antes do y tiver uma vogal, você só vai acrescentar ed e não vai fazer nenhuma modificação. Então, se eu quiser dizer eles jogaram, ou eles brincaram, ou eles tocaram, você vai falar they played, só. Agora, se antes do y tiver uma consoante, como é o caso do verbo study, I study. Se você for olhar de trás para frente, antes do y tem a letra D, que é consoante, certo? Então, se antes do y tiver uma consoante, você vai tirar o y fora e acrescentar as letras I e D. Se eu quiser dizer, então, eu estudei, vai ficar I studied. E se escreve dessa maneira aqui. Quando os verbos terminarem em consoante, vogal, consoante, a gente também vai ter que fazer uma pequena modificaçãozinha. Todos esses verbos que eu tô falando para vocês são verbos regulares, tá? Se ele terminar em consoante, vogal, consoante, como é o caso do verbo stop, por exemplo, se você olhar de trás para frente, você vai ver a letra P, consoante, O, vogal, T, consoante. Stop. Olhando de trás para frente, o verbo termina em CVC, consoante, vogal, consoante. Sempre que isso acontecer e você quiser colocar esse verbo no passado, você vai dobrar, repetir a última letra. Então, se você quiser dizer nós paramos no passado, vai ficar we stopped. A pronúncia não tem tanta alteração, mas na hora de escrever, olha aqui, dobra a letra P, ok? Já os verbos irregulares não seguem essa regra de colocar ed quando eles estiverem sendo usados no passado. Cada verbo irregular do passado vai ter a sua própria forma de escrever e de pronunciar. Mas calma, que tem algumas estratégias que vão te ajudar a aprender esses verbos de uma forma que você não vai nem sentir. A primeira dica que eu te dou é limitar a sua lista de verbos irregulares, porque tem cerca de 600 verbos assim na língua inglesa. E se você pegar aquela lista e tentar decorar inteira, isso não vai dar certo. Então, reescreva a lista ou mesmo sublinhe aqueles verbos que você mais usa no seu dia a dia. Tem alguns lá que você não precisa aprender de cara, mas para frente, conforme você for ampliando o seu vocabulário, você vai aprendendo de forma natural. A segunda coisa que você pode fazer para aprender os verbos irregulares é agrupar conforme os seus sufixos, conforme o final. Tem alguns verbos que eles vão ter sempre finais parecidos. Por exemplo, quando eu digo eu entendo, eu falo I understand. Eu entendi, I understood. Eu
de pé, eu levanto, I stand. No passado, I stood. Então você pode juntar o understand com o stand, porque eles têm finais parecidos e isso vai ajudar você a lembrar da forma de cada um deles. Você também pode, a terceira dica, é você ouvir músicas no passado e também escrever histórias que você precise usar esse tipo de verbo. Descrever o seu dia, como foi o seu dia, como foi a sua semana, porque assim você vai estar colocando em prática o seu conhecimento, vai pesquisar como é cada um desses verbos. O mais importante é estar sempre em contato com o idioma e praticar o máximo que você conseguir, ok? Para as frases afirmativas do presente simples, tudo que você vai precisar é de um pronome pessoal ou de um sujeito, I, you, he, she, my mom, my friends, depende do que você quer dizer, de quem você quer falar. Um verbo, a ação da frase, e o complemento, que é o restante da frase. Então, por exemplo, a gente pode dizer assim, he went to school yesterday. Ele foi para a escola ontem. He, o pronome pessoal, went é o verbo go no passado, e o restante da frase, que é o complemento. Um outro exemplo é I watched a nice movie last weekend. Eu assisti, watch, que é um verbo regular, no passado a gente só acrescenta o ed. I watched, eu assisti um filme legal no fim de semana passado. I watched a nice movie last weekend. Nas frases negativas, a gente também começa com o pronome, o sujeito, I, you, depende de quem você quer falar. Depois a gente vai usar did not ou didn't, se o contexto não for tão formal. Esse did, nesse caso, está trabalhando como um verbo auxiliar. Ele só está aí para dizer para a gente que a frase está no passado. Então você não vai traduzi-lo, tá? Nesse caso ele não tem nenhuma tradução. Então a gente começa com o pronome, depois a gente vai usar o didn't e em seguida o verbo. Nessa hora você tem que ter muita atenção, porque a gente não vai modificar o verbo como a gente faz nas frases afirmativas. Então em uma frase afirmativa eu disse He went to school yesterday. He went to school yesterday. Ele foi para a escola ontem. O go virou went. Já na frase negativa, a gente tem o did para dizer para a gente que a frase já está no passado. Então a gente não vai repetir essa informação alterando o verbo. Na frase negativa, o verbo não sofre nenhuma alteração. E essa mesma frase que eu disse para vocês no passado vai ficar assim. He didn't go to school yesterday. Percebam que o go não sofreu modificação. Isso de colocar ed no verbo ou de colocar o verbo no seu passado irregular só vai existir em frases afirmativas. Nas negativas, nas perguntas, você nunca modifica o verbo, ok? Um outro exemplo nesse caso é I didn't watch a nice movie last weekend. Eu não assisti um filme legal no fim de semana passado. I didn't watch. Não diga I didn't watch. Gramaticalmente isso está incorreto. Já se o assunto for perguntas, use o verbo auxiliar did logo antes do sujeito ou do pronome da frase. E lembre-se, não modifique o verbo. Modificar o verbo só em frases afirmativas. Então você vai dizer Did he go to school yesterday? Ele foi para a escola ontem? Did you watch a nice movie last weekend? Você assistiu um filme legal no fim de semana passado? Percebam, a gente usou o did antes do pronome, depois veio o pronome, o sujeito, o verbo sem nenhuma modificação e o restante da frase. Agora que você já conhece as regras, é só praticar bastante para que você consiga usar todo esse conhecimento adquirido com esse vídeo de uma forma espontânea e natural. Isso vai vir com a prática. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o meu like, se inscrever também no canal, ativar o sininho de notificações, até porque o próximo vídeo vai ser sobre exercícios no Simple Past e exercícios com música. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Thanks a lot for watching. Bye!